nosso paizinho, aquele pelo qual nós podemos nos achegar, podemos rasgar o nosso coração mediante as lutas que vivenciamos, mas não estamos sozinhos. Amém? E eu quero pensar com você, querido, nesta noite, neste dia tão especial, Dia dos Pais. E como falamos pela manhã, eu quero parabenizar todos os pais da nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, querido. Mas também quero parabenizar os pais que às vezes têm uma jornada dupla. As mamães também, algumas irmãs, mulheres têm jornada dupla. Então que você se sinta também parabenizada, se sinta também acolhida pela igreja, se sinta também amada. Todos se sintam amados. E que o nosso ministério paterno possa então inspirar outras vidas, assim o desejarem, efetuar ou edificar a sua família em acordo com a vontade de Deus. Mas, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos utilizar mais uma vez o recurso da projeção para estar nos ajudando em alguns textos da palavra e pontuar alguns aspectos daquilo que o Senhor Deus quer falar conosco nesta noite. E eu quero fazer uma indagação para você, muito séria, muito corajosa, até porque o meu pai me ensinou a pregar o evangelho com coragem, porque muitas vezes você vai falar algumas coisas que não é o que o povo quer ouvir, mas é o que a Bíblia diz. E há um hiato muito grande, há um conceito distoante muito grande do que realmente é ser filho de Deus. E a pergunta para você nesta noite, como temática da nossa mensagem, ou da mensagem que Deus colocou no meu coração, impactou a minha vida, para também compartilhar com o amado e querido irmão ou irmã que aqui está, e com você que está conosco online nesta noite. Você é filho de Deus? É indagação para mim e para você nesta noite. Para você que está conosco online, eu quero levar você a passear pela Bíblia, para ver algumas características realmente de quem é filho de Deus. Muito embora o mundo e as percepções estão dizendo que todos são filhos de Deus, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a revelação inspirada e escrita por Deus, nos mostra algumas características que infelizmente vai na contramão do que muito se tem ensinado nos nossos dias. Para tanto, querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu creio que o primeiro slide já está sendo projetado. No livro ou na epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Que assim nos diz, segundo a nossa projeção: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você pode ler com o pastor, de acordo com a nossa projeção? Vamos ler juntos? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. De forma introdutória, queridos irmãos, eu quero dizer para você nesta noite que ser filho de Deus é fruto, é resultado do amor inigualável e imensurável de Deus. Somos filhos de Deus porque Ele olhou para você e resolveu te amar. Ele resolveu ser um ser celestial, infinito, inigualável, mas ser alguém apaixonado. Sabe que Deus é apaixonado por você? Ele é tão apaixonado por você que Ele mandou Jesus Cristo para salvar, como nos diz João 3,16. É um amor profundo, um amor incomensurável. E esse Deus, por conta deste amor, nos dá o privilégio de sermos chamados
filhos de Deus. E é por isso, irmão, que você passa tanta luta. Porque esse amor de Deus que está em você, que fez com que você fosse identificado como filho de Deus, o mundo não conhece. Ou conhece na superfície, ou conhece de forma deturpada, amputada. É por isso, querido irmão, que alguém olha para você e tenta derrubar a tua trajetória, tenta atrasar você, porque você não é deste mundo, querido. Amém? Você é peregrino. O amor de Deus é que nos faz sermos identificados, sermos chamados como filhos de Deus. E o que é ser filho, querido? Pode passar a segunda projeção, por gentileza. Filho, segundo o dicionário, vem do termo do latim filhos, que é o nome que se dá aos descendentes em relação aos seus respectivos pai e mãe. São os filhos do pai e os filhos da mãe, né? São aqueles que nasceram, né, de um casamento, de uma relação, de um amor, e que são a semente deste relacionamento. Infelizmente, nos nossos dias, está se tentando a inventar outras formas contrárias à palavra de Deus, algumas inferências de família e de casamentos que não tem a ver com o que a Bíblia diz. E fazendo coro com o pastor Jorge Linhares, Deus criou homem e mulher. Amém? Fora disso, é procedência contrária, é procedência maligna, é inimigo que tenta deturpar a nossa convicção e a configuração da célula máter, que é a família que nasceu no coração de Deus. E os filhos são o resultado deste casamento, dessa junção de corpo, alma e espírito, de motivação, de alegria. Ah, querido, se há algum filho aqui nesta noite que talvez pense que seu pai te esqueceu, a sua mãe te esqueceu, você é um desfiliado, você é alguém jogado do lado de lado. Querido irmão, a Bíblia diz que até mesmo uma mãe, que é algo tremendamente difícil, mas muitas vezes infelizmente acontece, pode vir se esquecer do filho. Mas o Senhor, todavia, querido, não se esquece de você. O Senhor não se esquece de você. Filhos, é a semente, é a perduração do seu pai e da sua mãe. Tenha orgulho, querido, alegria pelo nome que você ostenta. Se você é Guedes, se você é Silva, se você é Oliveira, se você é Ribeiro, não importa. É o nome da tua família, dos teus antecedentes. Tenha orgulho, tenha carinho pela tua família. Ah, queridos irmãos, e muitas vezes esse termo filho é um vocativo utilizado para expressar laços de relacionamentos e uma ambiência de intimidade. Nessa perspectiva, filho pode ser sinônimo de querido, de meu bem, de meu amado, né? Tem uma pessoa lá da minha família que fala assim, meu príncipe, né? E bênção. Quais são as palavras gentis que você tem utilizado? Quais são os vocativos que você tem utilizado em relação ao seu cônjuge, em relação ao seu familiar, em relação ao seu filho, em relação ao seu pai e à sua mãe? Estamos vivendo uma total inversão de valores, em que as pessoas estão sendo chamadas, estão sendo identificadas, estão sendo mencionadas de formas tão pejorativas, tão nocivas. Mas o Senhor, nesta noite, quer usar com você o vocativo de meu filho, meu querido, meu tesouro particular, meu amado. Querido, faça desse vocativo também e de outros vocativos, de outras referências gentis, algo permanente na sua casa, no seu relacionamento, na sua vivência. Passe por uma peneira as palavras que você vai proferir, as declarações que você vai dizer, porque as palavras, infelizmente, em momento inoportuno, também magoam, matam ou ferem. Ah, meus queridos irmãos,
Em outras circunstâncias, fazendo uma continuidade desse pensamento, a palavra filho pode ser também colocada de uma forma pejorativa, nocivo. Lembro-me que uma vez, aí lembrando lá do nosso tempo, nós fomos fazer uma viagem com uma pessoa, um amigo meu, que ele era lá do interior do Sergipe. Sim, lá do interiorzão. O nome da cidade, fugiu o nome, era um nome esquisito. E ele falou assim: esse negócio é tão feio, igual a mistura de jabaculê com cobra d'água. Eu falei: que é isso, rapaz? Deve ser um negócio muito feio mesmo, jabaculê com cobra d'água. Rapaz, aí daqui a pouco ele se aborreceu com um menino lá. Ele: você é um filho de jabaculê com cobra d'água. Eu falei: meu Deus do céu, que isso? Utilização desse termo filho, talvez de uma forma pejorativa. Não quis falar a palavra, né? Mas ele utilizou esse paralelo para não dizer outras coisas piores. Mas, meus queridos irmãos, precisamos resgatar o significado de ser filho. E hoje, no Dia dos Pais, que você que é filho, você possa resgatar o teu relacionamento com a tua família, mas principalmente resgatar um relacionamento sério, confirmado, comprometido com Deus. Por isso a pergunta: você é filho de Deus? Muito embora muitas linhas de pensamento religiosas, filosóficas, de outros níveis de conhecimento tentam inferir, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia nos mostra quem é filho. Quem é filho de Deus? Há um pensamento do Dr. Augusto Cury, que ele diz o seguinte: pais e filhos vivem ilhados, raramente choram juntos e comentam sobre os seus sonhos, mágoas, alegrias e frustrações. Queridos, muitas vezes isso é uma realidade nas casas, nas famílias. E nós precisamos quebrar essa constatação desse estudioso do comportamento. Mas eu quero apresentar a você nesta noite um Deus que você tem a liberdade de compartilhar os teus sonhos, de rasgar o coração e dizer: pai, eu estou triste, eu estou magoado. Alguém que você tem a possibilidade de se alegrar, mas também de chorar, porque Jesus também chorou e expressou a angústia do seu coração, para que em tudo ele fosse o cordeiro suficiente e insubstituível para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, porque por tudo ele passou. E se ele venceu, você também pode vencer, na medida que você se apropriar e se identificar e se entregar e viver realmente como filho de Deus. Quais seriam então, queridos irmãos, algumas características, e você que está conosco online, daquele que é filho de Deus? Eu quero pensar com você sobre 5, nós poderíamos inferir outras, mas eu creio que essas 5 são suficientes para que nós possamos ter nele vida eterna, como João escreve. Primeira característica, pode passar, meu filho, por gentileza. Filho de Deus, quem são? São aqueles que receberam a Jesus. E eu não completei a frase, queridos irmãos, porque muita gente está recebendo Jesus como um amigo, muita gente recebe Jesus como um grande líder, identifica Jesus como um grande pensador, como uma proeminência no seu tempo. Mas quero dizer para você que filho de Deus é aquele que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Não há como ser filho de Deus se não recebemos a obra redentora e restauradora de Deus, expressão do seu amor em Cristo Jesus, para que assim nos tornemos filhos. João capítulo 1, versículo 12, versículo 13, nos diz: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O mundo está dizendo aí que você pode ser filho de Deus recebendo e fazendo tudo o que é corriqueiro, o que é cotidiano, o que é costumeiro. Mas quem é filho de Deus entende a sua condição de pecador, entende a sua condição de um estado totalmente longe do Senhor, e percebe que em Cristo Jesus ele pode ter novamente alinhamento com a vontade de Deus, pode novamente desfrutar das bênçãos do Senhor, mas acima de tudo, tem uma esperança para a eternidade, porque, querido, por mais que o mundo esteja dizendo que o inferno é aqui, que o diabo não existe, meu amado irmão, o inferno existe, e para lá vão todos aqueles que não receberam a Jesus como Salvador, não se destacaram, não se denominaram, não se identificaram como filhos de Deus, ao abrirem o seu coração para Jesus Cristo, não nascendo da carne, nem do sangue, não nascendo da vontade do homem, mas nascendo da vontade de Deus. A porção final desse texto traz algo tremendo. Nem dos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer, querido? Filho de pastor não é filho de Deus se não aceitar Jesus. Filho de diácono não é filho de Deus se não aceitar Jesus. Filho de ministro não é filho de Deus se não aceitar Jesus. Esposa de pastor não é filha de Deus se não aceitar Jesus. Esposo de diácono ou diaconisa não é filho de Deus se não aceitar Jesus. A condição de ser filho de Deus é pessoal por intermédio da sua entrega total a Jesus. Ser mensageira do rei, se não aceitar Jesus, não é filha de Deus. Ser embaixador do rei não é filho de Deus se não aceitar Jesus. Ser filha de conselheira, de conselheiro, ou de qualquer proeminência, de seminarista, se não aceitar a Jesus, não é filho de Deus. Querido, é muito sério. Não pense que você vai entrar no céu agarrado na orla do vestido do teu pai, que não vai não, benção. Aceita a Jesus. Aceita a Jesus. Seja filho de Deus ao receber Jesus como teu Salvador. Porque não, filho de Deus não é aquele que nasceu nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Oh, querido que está conosco online, não se engane, aceite a Jesus para que você possa se tornar filho de Deus. Receba Jesus como teu Salvador e Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho um laço tão grande na igreja, tantos talentos, tantas virtudes, tantos dons. Querido, dom espiritual não leva ninguém para o céu, sabia disso? Quem leva para o céu é Jesus. O ladrão da cruz não teve tempo de manifestar dons espirituais. Quem leva para o céu é Jesus. O pobre da parábola do rico e do Lázaro, o Lázaro, não teve tempo de manifestar dom espiritual, mas ele foi para o céu. Oh, querido, ser filho de Deus são aqueles que receberam a Jesus pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem da vontade do homem, não vem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas é dom de Deus. Efésios capítulo 2. Receba Jesus, querido, para que você possa verdadeiramente declarar: eu sou filho de Deus. Em segundo lugar, querido, filho de Deus
são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. A próxima projeção. O mundo está orientando, está guiando as pessoas, as inferências desse tempo, os valores, as contradições, os costumes. Que mundo sem ética é esse que nós estamos vivendo? Que mundo sem um pingo de indício de moral, de convivência sadia, em que os meus interesses suplantam como um rolo compressor o interesse do meu irmão, e que as pessoas só estão pensando em levar vantagem, estão sendo guiadas por sentimentos mesquinhos, orgulhosos, vaidosos. Mas o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 15 é a projeção que nós vamos ler agora. Diz o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Oh, meu amado irmão, ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus não teme as agruras da vida, como diz o hino sacro. Sabe que vai vir algumas lutas, sabe que vai vir algumas aflições, mas ele ouve a voz do Senhor, declarando, conduzindo, orientando. Uma das funções do Espírito Santo conosco é nos lembrar das palavras de Jesus. E Jesus diz: toma a tua cruz e segue-me. Não andeis ansiosos. Vocês valem mais do que os passarinhos. Jesus diz: que queres que eu te faça? Quem é guiado pelo Espírito Santo, quem é filho de Deus, ouve a voz do bom pastor, porque o Espírito está ministrando na sua vida. Não anda atemorizado, vivendo enclausurado, vivendo com o espírito de escravidão. Quantas pessoas que se dizem filhos de Deus estão escravizadas, aprisionadas, encarceradas. Mas que nesta noite, você que é filho de Deus, receba a libertação que vem do coração do Senhor para a sua vida. Que todo cárcere que tem acorrentado, que tem travado, que tem obstruído a tua caminhada, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Oh, meu amado irmão, você é guiado pelo Espírito Santo. Você não recebeu um espírito de escravidão, mas você recebeu, querido, o espírito de adoção. Oh, meu amado, Deus te recebeu com muito carinho. Eu fiz um trabalho de avaliação de adoção na faculdade. Irmãos, que alegria de uma criança quando ela sabe que vai ser adotada. Principalmente algumas que foram adotadas, mas talvez não conseguiram se identificar ou se relacionar com aquele lar e voltou para o orfanato e para o abrigo. Mas aí quando ela encontra aquela pessoa que olha para ela, aquele casal que olha para ela e fala assim: ó, você é meu filho. Não importa o que passou, o que aconteceu com você, agora você é meu filho. Foi esse espírito que Deus inaugurou na tua vida, querido. Não importa as dificuldades que você vivenciou, não importa os pecados que você palmilhou, não importa a tua história pregressa, a adoção em Cristo Jesus transforma a sua história, porque por Cristo Jesus você é filho, é herdeiro de Deus. Não há mais em você a cédula contrária. A cédula contrária foi riscada, foi aniquilada pelo poder do Senhor.
Por isso, meu amado irmão, você que está aqui nesta noite, que deseja ser filho de Deus, peça ou reflita: eu tenho sido guiado pelo Espírito Santo? Se não, querido, hoje é a noite de você receber a metamorfose ou a metanoia de Jesus, se tornar filho de Deus. Em terceiro lugar, querido, ser filho de Deus é ser pacificador. A próxima projeção, Mateus capítulo 5, versículo 9, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Ele diz o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador, querido, é aquele que tem no seu interior paz. Já viu aquela pessoa que tem paz? Está tudo desmoronando, ele diz: calma, o Senhor está no controle. Aguarde no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está um conflito tremendo, inclusive com ele próprio. Está sendo perseguido, está sendo maltratado, está sendo aviltado, está recebendo uma dinamite, e ele oferece flor. Pastor, que dificuldade. Mas essa é a característica do Filho de Deus. E não somente ele dá exemplo pessoal, singular, mas ele se torna promotor de paz entre partes em litígio, usando a linguagem da irmã Ana Beatriz, do irmão Gilmar. Em conflito, em beligerância, em guerra, ele se coloca no meio para tentar acalmar. E aí nos lembramos do dia lá da nossa madrugada com carinho. Tinha a gente acolhendo as pessoas, né? E aí de repente um daqueles meninos se aborreceu com o outro. Meu irmão pegou uma madeira maior do que esse negócio aqui, uma lapa de madeira desse tamanho. Eu vou lhe dar no teu couro. Aí ficou eu e o Gilmar lá no meio. Calma, calma, segura a onda, peraí. Meu irmão, é o pacificador. Querido irmão, o Evangelho de Jesus Cristo, a convivência com Cristo Jesus, nos leva a esta inferência, a essa vontade de promover a paz, de suscitar a paz, de muitas vezes deixar por menos. Quantas pessoas, queridos irmãos, estão se desumanizando neste tempo? Quer um exemplo? Tu veio com teu carro, o abençoado te cortou e fez uma bandalha e quase te arrebentou, você com a tua família. O cara ainda te chama daqueles nomes, né? Pior do que filho de jabaculê com cobra d'água. Aí o velho homem, né? Eita, Jesus. Aí Jesus vem: calma. Aí você fala: vai com Deus, bênção. É o pacificador, querido. As pessoas estão se matando, estão se agredindo por coisas mínimas, por falta dessa paz, de ser um pacificador, de entender a paz que o amor de Deus pode dar. Jesus Cristo, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ô meu amado irmão, quem é pacificador, quem é filho de Deus, entende, recebe e compartilha esta paz. Não se conforma com as guerras desse tempo e tenta todo momento trazer serenidade, trazer tranquilidade, trazer realinhamento. Meu amado irmão, você é filho de Deus. Você que está conosco online, se você abrir o teu coração para Jesus Cristo, o Senhor há de promover na tua vida o aspecto da pacificação, ser promotor da paz. E o quanto o mundo está precisando de filhos de Deus com essa característica, com essa inferência, com esse ministério. Ah, meu amado irmão, ser filho de Deus,
além de ser nascido, receber Jesus Cristo, além de ser guiado pelo Espírito Santo, além de ser pacificador, é aquele que entende que é um tesouro pessoal de Deus. Meu amado irmão, você é um tesouro pessoal de Deus. Amém? A Bíblia diz que você é tesouro particular do Senhor. E por que quantas vezes, meus amados irmãos, estamos nos deixando contaminar essa preciosidade de Cristo em nós? A Bíblia diz em Isaías capítulo 60, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor também tem uma inferência de preciosidade. Esse Deus que está em você, esse Deus que nos criou, não há outro Deus como Ele. Há uma canção do tempo do pastor Natanael, mudei, para dar um refresco para o nosso ministro de música. Ela diz o seguinte: não há Deus como tu, não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Esse Deus precioso, aquele que te faz por intermédio de Cristo Jesus, filho. Esse Deus único, sustentador de todas as coisas, criador dos céus e da terra, que governa tudo e dirige com santo amor e benevolência, é o Deus que olha para você pelo prisma de Jesus Cristo, porque se Ele olhasse por nós mesmos, estávamos fadados a nada. Mas Ele nos olha pelo prisma de Cristo e percebe em você um tesouro particular, alguém pelo qual em Cristo há oportunidade de renovação, de mudança, de transformação, alguém que precisa ser cuidado e tratado. Deus olha para você como tesouro particular. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 e versículo 2. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem raspem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Meu amado irmão, ser filho de Deus em Cristo Jesus é consagrar a sua vida, é separar de tudo quanto é imundície do pecado e aparência do mal, ou do mal concretizado nos nossos dias. Parece que está ficando cada vez mais difícil identificar quem é filho de Deus e quem não é, porque além das questões externas, que não são as mais importantes, mas tem a sua reflexibilidade, tem o seu resultado no outro, as questões internas. É filho de Deus, dizendo que é filho de Deus, mas está metido em tudo quanto é coisa enrolada. Faz voto e não cumpre. Tem um compromisso, mas não honra. Tem palavra dúbia. Tem coisas escondidas, insinceridades. Quer imitar tudo quanto é gente desse tempo, artista, jogador, e o cara vive falando mal do evangelho. Tudo quanto é representação cultural aí que está acontecendo, não, eu sou igual a esse cara. Meu irmão, Deus implantou em você a imagem e semelhança dele. Ele quer que você seja parecido com Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a grande pergunta de um poema antigo: nos meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus iria se deixar ser chancelado pelos valores desse tempo? Será que Jesus se deixaria ser marcado pelas contingências atuais? Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 6, versículo 11: não me incomodem, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. O Filho de Deus, ele almeja, ele demonstra, ele sabe, ele vive, ele tem as marcas de Cristo.
Quais são as marcas, querido irmão, que você está ostentando, que você está demonstrando, que você está afirmando? Você é carta viva. E como carta, a sua vida deve ser lida e interpretada como uma mensagem do coração de Deus. O pai que aqui está, busque as marcas de Cristo em você. Mãe que aqui está, de igual forma, filhos. Quem é filho de Deus entende que ele é tesouro pessoal de Deus. Meu amado irmão, não deixe a sua preciosidade por intermédio de Cristo ser maculada. Quantos relacionamentos conjugais estão ruindo porque perderam a perspectiva que o seu relacionamento conjugal é um tesouro pessoal de Deus? Quantas pessoas, em vez de esperar no Senhor a sua bênção, está abreviando, está querendo um atalho, está querendo um jeitinho? Meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, não se adeque ao mundo. Você é tesouro do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu amado irmão, você é filho de Deus, você é tesouro pessoal do Senhor. Não se deixe contaminar com o mundo. Jovem que aqui está, filho que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Você que está conosco online, se estão dizendo aí para você que, olha, faça um test drive antes de casar, não tem problema não. Tem problema. Não faz não, querido. Respeite a sua namorada, respeite o seu namorado. Quem trabalha fora, aquela conversinha fiada lá no trabalho da colega, vaza que é laço. Aquele papo furado do colega do trabalho: ah, vamos ficar mais um pouquinho aqui tomando aquele negócio. Não, você pode tomar um guaraná, fica aqui com a gente, não tem problema nenhum não. Meu irmão, o pecado, muitas vezes ele entra de forma aguda, batendo com força, mas muitas vezes, na maioria das vezes, ele entra de forma sorrateira, pequenininha, minando a tua resistência. Ah, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, saiba que você é tesouro pessoal de Deus em Cristo Jesus. Você que está conosco online, quem está aqui, se ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, saiba que Ele quer transformar você em tesouro pessoal. Ah, nesse dia dos pais, que você possa ser transformado de filho, que você se torne tesouro pessoal de Deus. Em quinto lugar, querido, filho de Deus também é aquele, o próximo slide, o penúltimo slide, é aquele que ama incondicionalmente. Não há barreiras para o seu amor, não há obstáculos para ele expressar a sua bondade, a sua benevolência. Mas, pastor, eu fui maltratado, eu fui aviltado, me caluniaram, disseram que eu não fiz. Mas o Filho de Deus mesmo assim ama. É difícil? É, irmão, eu sei que é difícil. Mas é o evangelho da palavra. É quem é filho de Deus, ama incondicionalmente, não tem meio termo. Mateus 5, 44 e 45 diz assim: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Para que sejais filhos do Pai que está no céu. Você quer uma história bíblica de um amor incondicional? Leia Oséias. A história conjugal de Oséias
foi tremendamente difícil, envergonhadora, mas Deus mandou buscar quem o envergonhou e receber na sua casa e amar. Foi assim que Jesus fez conosco. Nos afastamos dele, nos afastamos de Deus, andamos com toda sorte de coisas erradas, e mesmo assim Ele foi nos buscar. Ele busca a ovelha perdida, Ele vai atrás da dracma perdida, Ele vai atrás do filho pródigo. Ele foi nos buscar. Não éramos merecedores de nada, mas Jesus nos amou primeiro, nos amou de forma incondicional. Oh, querido, pastor, mas está tão difícil a convivência. Ame. Pastor, está muito complicado o dia a dia. Bendiga. Estou vivendo num ambiente de ódio. Faze o bem. Me maltrata, me persegue. Ore, para que sejas filho de Deus. E quando recebemos Cristo como nosso Salvador, Ele transforma nossas concepções. Jesus nos ensina a fazer como Ele fez lá na cruz do Calvário, ante aos seus algozes. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas alguém pode dizer, mas pastor, mas Jesus era Deus. Aí você vai lá para Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse também, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O Filho de Deus, Ele ama incondicionalmente. Então nós nos deparamos, queridos irmãos, com uma bifurcação tremendamente urgente a ser respondida nos nossos dias, que é a nossa próxima e última projeção ou slide. Quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Se não é filho de Deus, irmão, é filho do diabo. A Bíblia não tem meio termo. Muito está querendo achar aí, né, um meio termo. Ou é a porta estreita ou é a porta larga. Ou é a bênção ou é a maldição. Ou é o céu ou é o inferno. Pergunta a você, querido, você é filho de Deus? Ou por conta da sua presunção, do seu achismo, das suas ideias, ou do seu tempo assoberbado, você não tem aberto seu coração para Jesus Cristo, e infelizmente tenho que dizer para você, se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Fica chateado com o pastor não, mas é o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Quer praticar a justiça de Deus? Receba Cristo como teu Salvador. Mateus 6,33. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer amar o seu irmão? Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Peça, Senhor, eu quero ter esse amor incondicional, mesmo que eu tenha sido machucado, angustiado, amargurado. Eu quero ser filho de Deus. Querido, uma luta muito grande para tragar a sua vida. Jesus já fez tudo, está consumada a obra, mas Satanás ao longo da história tem tentado macular essa obra e tem engendrado a cada momento estratégias para tragar você, porque ele não quer ficar sozinho no inferno. Mas os filhos de Deus vão morar eternamente com o Senhor. Quem é você, querido? Você é filho de Deus? Nossa oração nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está conosco online, é que você se torne filho de Deus ao receber Jesus Cristo como teu Salvador, ao entender que pelo amor de Deus, o primeiro texto, em 1 João 3, você pode ser chamado filho de Deus, por intermédio da obra redentora de Jesus Cristo.
Curva a sua fronte, nós vamos orar. Eu não sei se alguém conosco nesta noite que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo ou se afastou dos caminhos do Senhor. Eu não sei como está a tua vida, querido, mas o desejo do meu coração é que você saia daqui hoje, se essa é a sua condição, essas suas condições, ou você que está conosco online, que você saia daqui hoje, ou que você, ao terminar esse áudio, esse vídeo, essa projeção do nosso culto, você seja transportado do império das trevas para o reino do seu amor, se tornando filho de Deus. Vamos cantar uma canção, será ministrada uma canção. Logo depois nós vamos fazer o convite à decisão, o convite mais importante da sua vida, mais urgente, mais emergencial. Se você quer realmente se tornar filho de Deus em Cristo Jesus.